Cidade se preparar para adorar a Deus, nós vamos ouvir o hino pela irmã Jennifer. Glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós vamos dar a oportunidade aos irmãos. Tenho uma bênção para contar. Ano passado eu entrei no pré-vestibular e me preparei para prestar o Enem, e para a honra e glória do Senhor eu fui aprovada em administração na Universidade Federal Fluminense. E é motivo de grande alegria porque, para falar a verdade, eu estava bem desacreditada que daria certo. Eu entrei depois que o pré-vestibular havia começado, né? O pré-vestibular começou no final de fevereiro, início de março, e eu entrei em junho, ou seja, quase no segundo semestre do ano, mas mesmo assim, pela honra e glória do Senhor, eu consegui a aprovação. Vou louvar o Senhor um de novo aqui, mas que a igreja me ajude. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco eu sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, que anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Deixa o que faltar e fazes transbordar. Retira mais de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Cura quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, que anulo o que há em
irmãos com a paz do Senhor nessa noite? Amém. Estou alegre, espero que os irmãos também estejam alegres. Amém? Assim, sempre é do meu comum, tenho assim, uma convicção muito grande, irmão, quando eu chego aqui, que cada um tem uma forma de expressar a sua glorificação, cada um tem uma forma de adorar. Mas uma coisa, irmão, que é muito importante, e essa talvez seja a palavra, talvez não, essa é a palavra, que devemos ter convicção que nós estamos diante, irmão, daquele que tudo pode fazer. Cada um tem o seu particular, cada um não deixa para poder pedir, cada um não deixa para adorar quando chega aqui. Mas quando nós saímos de casa, devemos ter a intenção de que nós vamos estar diante do Todo-Poderoso, diante daquele que tudo que a gente pede, de tudo que a gente almeja, de tudo que a gente sonha, de tudo que acabou de cantar, que Ele faz além daquilo que possamos pensar ou até mesmo imaginar. Então, irmãos, quando for para você chegar aqui, em algum momento, adore Deus de verdade. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Até porque a nossa existência, aleluia, está aqui nesta noite, é uma prova real do cuidado de Deus para conosco. Então, irmãos, que possamos assim nos prostarmos diante de Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E eu vou deixar para a reflexão dos irmãos aqui no livro de Salmo. Aleluia. Glória a Deus. Salmo capítulo, ou seja, Salmo número 120, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zinco. Ai de mim, que peregrino em um exército e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, eles já estão em guerra. O salmista, em momento de perseguição, momento de angústia, momento assim de grande aflição, ele clamou ao Senhor. E se percebe, irmão, que uma coisa que a gente que serve a Deus, a gente vai entender que nós temos o brilho do Espírito Santo, e por causa desse brilho, nós incomodamos aqueles que estão nas trevas. E às vezes nós ficamos assim até pensando, né? Eu não faço mal algum para alguém, eu não desejo mal, mas as pessoas estão sempre nos desejando alguma coisa, estão sempre tramando contra a nossa vida. Mas certo é, irmão, que uma palavra que Deus me deu essa semana, diante de uma, assim, preocupação que eu estava tendo, eu estava assim preocupado com a situação. Sempre existe uma perseguição, sempre existe uma luta. Mas uma palavra que Deus me deu essa semana foi que, irmão, nós estamos sob o cuidado de Deus. E até os fios da nossa cabeça estão contados. Os irmãos têm ideia do cuidado de Deus para conosco. Então, se você chegou aqui nessa noite, irmão, descansa no Senhor, alegra a tua alma, sabendo que o Deus Todo-Poderoso nunca falhou e nunca falhará. E com essa palavra, e que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. A mocidade vai adorar a Deus.
e possa agredir as mãos de Jesus. Ajuda, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa agredir as mãos de Jesus. Ajuda, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, a me dar a vida, esse rio queimando lá na cruz, barulho de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, esse rio queimando lá na cruz, barulho de Jesus. Aquilo que parecia
Olha, o Senhor, Ele nos guia, Ele nos fortalece para que a gente possa prosseguir numa caminhada longa e premiada, com o objetivo único de estar sempre buscando a presença do nosso Senhor e a presença de estar também na casa dele. Precisamos sempre agradecer, aqui o irmão falou, agradecer porque às vezes a carne ela quer nos atrapalhar a nossa caminhada, mas o Espírito Santo é que nos conduz, ele é que nos instrui, ele nos orienta. E graças a Deus eu tenho aprendido muito hoje na escola bíblica dominical. Eu agradeço a Deus por ter participado da escola. E eu quero contar aos irmãos um testemunho, que esse versículo vai nos orientar. Que no começo da minha caminhada, eu vim visitar em 2017 aqui, e no fim da dúvida, a gente acaba não ficando, porque eu não nasci em berço do Evangelho, eu não nasci no berço do cristianismo, mas como a gente às vezes vem do Egito, a gente não se preocupa com nada, a gente vem visitar, ouve a palavra de Deus, e às vezes água mole e pedra dura, quando bate até que fura. E aí eu fiquei disperso, então eu fiquei disperso. O que acontece? Eu estava ali na igreja ali da Maxwell, não quero falar de igreja aqui, mas aquela igreja dos últimos dias, eu ia comentei até com o irmão hoje, dos mormons, né? E aqueles rapazes, eles bem engravatados, bem vestidos, eu falei, opa, eu quero estar nessa igreja, eu quero também estar com eles, eu quero estar bem arrumado, e eu quero participar também desse evangelismo, né? E aí você acaba se inibindo. O que aconteceu? Eles foram em casa, eu preparei um bolo, café da manhã, não café da tarde. A gente recebe as visitas, pelo menos dá um café, um bolo, não é isso? Então, no mínimo, né, irmão? Então, eu tive a ida lá no culto. E desse culto, eu participei até com o almoço. Eu falei, meu Deus, que banquete. Oh, glória, meu Senhor, é aqui que eu quero. É aqui que eu vou estar. É na casa lá do Espírito Santo dos últimos dias dos mortos. Então, eu tive uma entrevista com um dos rapazes que era responsável lá. Eu nunca tinha contado isso, né, pastor? Não tinha contado isso. Aí eu tive uma entrevista lá. E então, nessa entrevista, você aceita não só o profeta dele, Smith, né? Smith. E aí, então, eu falei, meu Deus, eu fiquei nervoso, né? Eu lembrei da igreja de Vila Isabel. Eu falei, a Assembleia de Deus bateu aqui no meu coração. Eu falei, eu visitei essa igreja. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Amém. Não é verdade? Ele toca no teu coração. Ele toca na tua mente. Não só na minha, mas na de vocês também. Ele toca, ele instrui, ele orienta. Então, você pode ficar conosco? Eu falei, não vou decidir agora não, porque eu não sei, estou indeciso, Deus não é Deus de confusão, né? Você fica meio que, eu não sou evangélico, mas Deus toca. Deus, quando tem um chamado na tua vida, Ele te instrui, Ele te orienta. Não vá pensando que você não é cristão, mas Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Então assim, irmão, a gente não deve julgar quem está lá no mundo às vezes Deus prepara, Deus tem uma maneira certa de trazer para a obra de Deus. Não é verdade? Então pronto. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Me dá uma solução. Eu trabalhando. Aí Deus é bondoso, piedoso, amoroso. Aleluia. Ele colocou um casal, um pastor no meu carro e a sua valor, sua esposa. Ali na igreja da igreja. E aí eu fui falando, ele falou, meu Deus, você foi lá? Eu falei, meu Deus, não vai lá não, irmão, porque vai na sua igreja que eu contei um testemunho para ele. Já tem que falar, contei um testemunho. E eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou mais não. E o rapaz ficou me ligando. Eu não vou mais nessa igreja não. Assim que eu pedi uma confirmação ao Senhor, o Senhor orientou, o irmão foi canal, o irmão foi
para me orientar. E nessas palavras que ele me deu, eu falei, não, eu vou para a igreja de Vila Isabel. É aqui que eu prefiro estar. E quando eu estava ali naquele banco, naquela coluna ali, o pastor Messias falava com uma simplicidade, uma calmaria, e ele ali com aquele cabelo branco, meu Deus, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero estar. Ele falava elegante, bonito, é esse aqui que eu quero estar, não só falar, mas a palavra de Deus que ele instruía a igreja. Não é verdade? Glória a Deus. Eu sentia uma paz no meu coração quando eu chegava aqui. Eu falei, é aqui que eu quero estar. Você lembra, pastor, que eu aceitei Jesus aqui e fui embora? Eu aceitei Jesus aqui, meus irmãos. Mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. João 10 fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas obedecem, elas me seguem. Elas obedecem e seguem. Então eu segui. Glória a Jesus. Eu andei. Orientação, instrução do Espírito Santo de Deus na minha vida e também na vida de vocês, irmão. Porque vocês não estão aqui por acaso. Foi instruído, foi orientado pela palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu estou aqui para a honra e glória de Deus e louvando os irmãos